Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou o Cristo para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Que afeto me tem, o mundo não vê, no amor sua luz, não ouve nem crê, na história da cruz, mas eu contemplo, regendo o universo, brotando em meu verso, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Há muitos que trocam a sua amizade por luxo, vaidade ou superstições, e quando percebem, às vezes é tarde, o amor já não arde em seus corações. O mundo não vê, no amor sua luz, não ouve nem crê, na história da cruz, mas eu contemplo, regendo o universo, brotando em meu verso, seu nome é Jesus, seu nome é Jesus. Um grande amigo, um amigo verdadeiro, um amigo que traduz segurança, um amigo. Quantos precisam de um amigo? Todos nós precisamos de ter um verdadeiro amigo. Todos nós precisamos ser acompanhados nesta vida, ter um alguém para conversar, um alguém para nos trazer conforto, refrigério, um alguém para nos trazer segurança, um alguém para nos dar um pouquinho de tranquilidade. Foi o que cantou a cantora agora. Eu tenho um amigo, eu tenho um verdadeiro amigo. Fico pensando comigo, amado ouvinte, quantos e quantos de nós vivemos uma vida sozinha,
quantos e quantos de nós vivemos uma vida às vezes vazia, precisando de um amigo e não temos, precisando de alguém para nos refugiar e às vezes não temos. E isso me faz lembrar daquela ilustração que cabe aqui dentro da nossa reflexão, quando nós podemos dizer os 3 amigos. Esta é uma ilustração muito cabível, os 3 amigos. E eu gostaria que você refletisse comigo na história daquele homem que não teve uma boa base familiar, na história daquele homem que não teve um bom ensinamento, não viveu uma vida de oportunidades, não viveu uma vida normal, uma vida que lhe desse pelo menos o direito de estar bem estabelecido como um homem, como um profissional. E aquele homem então, vindo de berço, vindo de dentro da sua casa, ele começou a cometer alguns crimes. Não precisa de matar para cometer crimes. Às vezes as pessoas cometem crimes dentro dos seus próprios corações. Mas naquele caso, aquele homem, ele, em alguns momentos, quando lhe faltou dinheiro, quando faltou pão para sua família, ele se desesperou. Ele começou a roubar. Ele se tornou um homem que não controlava-se, não tinha autodomínio. E ele roubou para dar pão aos seus filhos. Roubou para vestir as suas crianças. Talvez as pessoas pudessem pensar: este foi um roubo justo. Mas diante de Deus não há roubo justo. Diante da lei dos homens também é assim, não há roubo justo. Você pode roubar para comer, mas será preso e julgado como um ladrão. Você pode roubar para se vestir. A lei não se importa se você roubou para se vestir ou para comer. Se você atuou como aquela lenda de Robin Hood, você roubou do rico para dar para o pobre. A lei não reconhece isso. A lei não reconhece que você tirou daqueles que têm para dar para aqueles que nada têm. A lei não reconhece isso. Você seria julgado como um ladrão. E assim foi aquele jovem moço. Ele roubou para comer. Ele roubou porque não suportava mais a humilhação, o desprezo, não suportava mais a fome e a vergonha. Ele roubou porque já não suportava mais ver grossas lágrimas de humilhação descendo no rosto da sua esposa e dos seus filhos. Talvez seria um roubo compreensível diante dos olhos de alguns, diante do conhecimento de alguns. Mas certo é que um dia ele foi preso. Certo é que um dia ele teve que pagar pelos seus delitos, pelos seus crimes. Mas dado alguns dias ele saiu em liberdade. Em uma liberdade condicional. Ele tinha o seu horário restrito e tinha os dias para voltar ao presídio. E ele então agora sofria mais ainda. E agora a dor era maior do que quando ele via a sua própria esposa e seus filhos padecendo necessidades. E uma certa vez chega em sua casa 2 oficiais e entregam-lhe então uma intimação, porque mais um dos seus crimes estava sendo levado a julgamento. Ao conhecimento do júri, havia mais acusações. Havia mais vítimas e ele foi levado a julgamento, mas ele tinha muito medo do juiz. Ele tinha muito medo de entrar naquele tribunal. Ele tinha medo daquele júri. Ele tinha medo das testemunhas de acusação.
Ele tinha medo dos advogados de acusação. Aí então, ele precisou da presença de um amigo. Ele lembrou que se ele tivesse um amigo, ele se revestiria um pouco mais de coragem para enfrentar os seus problemas e para pagar aquilo que ele devia à lei, aquilo que ele devia às suas vítimas. E então ele foi em um dos seus amigos, e chegando em um dos seus amigos, ele disse: eu tenho muito medo do juiz. Ele disse: eu tenho muito medo de entrar no júri, eu tenho muito medo de ser julgado um dia e ser condenado. E ele disse: amigo, você iria a julgamento comigo? Só que, para sua surpresa, o seu amigo também tinha muito medo do juiz, também tinha muito medo do julgamento. E ele disse: eu não posso ir lá com você. Porém, ele respondeu: eu pago a sua passagem. Eu pago a sua despesa para você ir naquele tribunal, para que você possa ir comparecer diante dos homens para ser julgados. Eu te empresto dinheiro para você ir a julgamento, mas eu tenho medo, eu não posso te acompanhar até o tribunal. Mas o problema daquele homem não era o dinheiro, ele tinha o dinheiro para poder comparecer naquele tribunal. O problema era, ele precisava de um amigo para lhe encorajar. Passado então algumas horas, ele lembrou do seu segundo amigo. E quando ele lembrou do seu segundo amigo, ele disse: amigo, eu vou a julgamento e nós crescemos juntos. Você compartilhou o meu sofrimento. Você percebeu que muitas vezes eu estava humilhado e eu realmente roubei. Eu sou culpado pelo meu erro, pelo meu pecado. Mas você presenciou a minha dor. Eu preciso de um amigo. Eu não quero ir a julgamento sozinho. Mas, para a sua decepção, o seu segundo maior amigo, que ele confiava durante toda a vida, olhou para ele e disse as mesmas palavras que o primeiro amigo: eu tenho medo do juiz. Eu tenho medo de ser julgado. Eu tenho medo de comparecer diante daquele júri, daquelas testemunhas de acusação. Eu tenho medo de ir diante do promotor. Eu vou fazer uma coisa. Como nós somos muito amigos, eu vou pagar a sua passagem, mas eu vou com você até a porta do tribunal e te espero do lado de fora. Este amigo amava um pouco mais. Estava mais próximo. Ele iria até a porta do tribunal, do julgamento, mas ele também não entraria no julgamento. Ele disse: eu tenho medo do juiz, mas pago a sua passagem e vou até a porta do tribunal. E ele ainda sentindo um vazio, porque ele tinha medo de se deparar com o juiz. Quando o juiz colocasse aquela peruca branca e colocasse aquela capa e então tomasse aquele martelinho, vamos dizer, quando aquele homem começasse então a abrir aquele momento, aquela audiência, ele sabia que ele iria tremer muito, ele sabia que ele iria suar, ele sabia que ele iria ficar emudecido diante do juiz, porque ele sabia que ele estava errado, ele estava condenado, ele sabia que o resultado daquela audiência seria: você está condenado, culpado. Ele tinha medo da condenação. Mas de repente ele lembrou de um terceiro amigo, o que deveria ser o primeiro na vida de todos. Ele lembrou de um terceiro amigo e ele chegou ao seu terceiro amigo e ele disse: amigo, eu vou a julgamento, não há esperança para mim. Eu preciso de alguém para ir neste julgamento comigo. Eu me sinto inseguro, me sinto condenado, sei que sou culpado,
e eu sei que eu estou condenado. Eu cometi realmente esses erros, mas eu preciso de um amigo. E aquele amigo disse a ele: eu vou fazer 3 coisas para você. O que o seu primeiro amigo disse que faria, eu vou fazer. Vou pagar a sua passagem para ir ao julgamento. E ele disse: o que o segundo amigo disse que faria para você. Ele disse que pagaria a sua passagem e também ingressaria nessa viagem até o seu julgamento. Eu também vou viajar com você até aquele dia final, até o dia do seu julgamento. Só que o terceiro amigo disse: eu vou fazer mais com você e para você. Eu não vou apenas pagar a sua passagem e não vou apenas até a porta daquele tribunal, mas eu vou entrar com você para dentro daquele tribunal e me assentarei do seu lado. E quando começar o julgamento e as testemunhas de acusação se levantarem, eu me colocarei por você e te defenderei impetuosamente, veementemente, com toda a minha força e a minha capacidade de expressão. Eu estarei te defendendo diante daquele juiz. Estarei te defendendo diante da testemunha de acusação. Estarei te defendendo diante dos advogados de acusação. E eu permanecerei ao seu lado naquele grande julgamento, até que você seja absolvido. Eu não te deixarei enquanto você não for absolvido. Meu caro e prezado ouvinte, eu quero te revelar a moral dessa história. Aquele primeiro amigo que disse: pago a sua passagem, poderíamos chamá-lo nessa tarde de dinheiro. O dinheiro vai com você até um certo ponto. Ele te acompanha. O dinheiro paga a sua ida e paga às vezes a sua volta. O dinheiro te dá status diante da sociedade. O dinheiro te faz ser rodeado de falsas amizades e te faz ser rodeado de falsas seguranças. O dinheiro te dá uma felicidade, sim, mas uma felicidade parcial. O dinheiro, ele é um falso amigo. Ele vai com você até certo ponto. Este era o primeiro amigo daquele homem condenado, o dinheiro. Por isso Jesus disse: não podemos servir a 2 senhores, a Deus e a Mamon. Mamon quer dizer o dinheiro. Não podemos ter 2 grandes amigos, o dinheiro e Deus, porque há de agradar a um e entristecer o outro. Aquele primeiro amigo que aquele homem condenado recorreu se chamava dinheiro, para contratar um advogado de defesa, para ir com ele até o tribunal, para tentar passar um suborno ao juiz, ao meritíssimo. Aquele era o primeiro amigo que o homem achou. Este é o primeiro amigo da vida de muitos homens, de muitas igrejas, de muitas pessoas inseguras, que se sentem condenadas e carregam dentro de si um sentimento de culpa, o dinheiro. E eles pensam que o dinheiro compra tudo. Eles pensam que o dinheiro compra a saúde, mas quantos bilionários morrem com muito dinheiro sem nenhuma saúde? Às vezes eles pensam que o dinheiro vai comprar uma boa esposa, mas o dinheiro às vezes atrai péssimas mulheres. Mulheres às vezes interessadas no dinheiro, interessadas nos prazeres que elas não puderam ter na sua juventude. Então o dinheiro às vezes atrai uma mulher de baixa moral, de baixo calibre. Este primeiro amigo que está na vida dos homens, ele caminhará com os homens. Ele pagará a sua passagem para a fama, a popularidade. Ele pagará a sua passagem para conquistar homens e conquistar mulheres. Este primeiro amigo chamado dinheiro, ele vai com você até um certo ponto, mas ele não tirará do seu coração o medo da condenação,
O medo de se encontrar com Deus na situação que o senhor e a senhora se encontram. O dinheiro compra tudo, mas não pode comprar o meritíssimo. O dinheiro compra tudo, mas não compra aquele júri. O dinheiro compra tudo, mas não compra a salvação. O dinheiro compra um carro importado, compra uma mansão. O dinheiro compra falsas amizades, mas o seu dinheiro não pode tirar o medo que há dentro de você. O medo da perdição, o medo de chegar naquele júri e ser condenado e ouvir a palavra daquele juiz. Você está condenado, tem que pagar pelos teus atos, tem que agora entrar em prisão perpétua, tem que sofrer, porque você está condenado. E aquele homem descobriu que, mesmo seu primeiro amigo, ele também tinha medo de comparecer diante do justo juiz. Mesmo o dinheiro tinha medo de comparecer diante do tribunal de Deus, porque está escrito e previsto na lei de Deus que o amor ao dinheiro, a este primeiro amigo que os homens o colocam em sua vida, é a raiz de todos os males, é a raiz de homicídios, é a raiz de tantas drogas. O amor a este dinheiro é a raiz de muitos divórcios. O amor a este dinheiro é a raiz de todos os males, disse a Bíblia. Quantas pessoas estão morrendo, matando, vendendo drogas? Quantas mulheres estão se vendendo, se prostituindo? Quantos estão casando sem amor, simplesmente por causa do amor a este primeiro amigo, o dinheiro? Mas o próprio dinheiro tem medo de ir com você naquele tribunal de contas. Tenha em mente isto, haverá um tribunal de contas. Teremos que depor um dia desses diante do justo juiz. Mas há um segundo amigo. Ele é mais afetuoso, ele é mais carinhoso. O primeiro amigo, dinheiro, não resolveu o problema daquele réu. Sim, réu, confesso, ele confessava as suas culpas. O segundo amigo foi mais carinhoso. O segundo amigo, eu quero chamá-lo de família. Aquele segundo amigo disse: nós vamos juntar os irmãos, a mãe e o pai. Vamos pagar a sua viagem para ir até o tribunal. Só que nós vamos apenas até a porta do tribunal, porque nós temos medo do juiz. Nós não queremos entrar dentro daquele tribunal. Não queremos ver você ser julgado. Será algo muito doloroso para nós. Nos deixará enfermos, nos deixará triste, nos deixará em um estado deplorável. Não queremos ver um membro da nossa família humilhado diante daquele justo juiz. Eu vou pagar a sua passagem e vou com você até a porta daquele tribunal. Eu quero chamar nessa tarde da sepultura, aquela que muitos compram, aquele jazido ali no cemitério, que a Bíblia chamou de sepultura, e a Bíblia chamou de julgamento, e a Bíblia chamou de inferno. Eu quero chamar a sepultura de as portas do tribunal. O dinheiro vai nem até o tribunal, a porta do tribunal, ele vai com você. Na beirada da porta do tribunal não se fala em herança, não se fala em dinheiro nas portas daquela sepultura. Então o dinheiro não vai até ali com aquele amigo inseguro. A família, o segundo amigo, paga suas contas e vai até a porta do tribunal. Compra o seu caixão, a sua sepultura, compra os buquês de flores, financia aquela sepultura. E a família vai até as portas do tribunal. Mas quando as portas do tribunal se abrem, e então aquele réu confesso desce e entra dentro daquele tribunal, daquela sepultura, a família vira as costas e vai embora. Da sepultura em diante, não há pai, não há mãe, não há familiares, ninguém mais pode fazer nada. Entrou às portas do tribunal, esse segundo amigo, a família, não pode fazer nada. Este primeiro amigo, o dinheiro, não pode fazer nada.
ainda que o primeiro amigo tente fazer alguma coisa, entrou às portas do tribunal, nada mais pode ser feito. Não há missa de sétimo dia, não há purgatório, não há nada mais que tire aquele homem de dentro daquele tribunal depois que ele entrou para ser julgado. A família foi apenas até o sepultamento, até a porta do tribunal. E dali em diante, ele precisaria daquele terceiro amigo, aquele amigo que não abandona, aquele amigo que paga a passagem, aquele amigo que vai até a porta do tribunal, mas aquele amigo que entra dentro daquele julgamento. Dizia o terceiro amigo: eu pago a sua passagem, vou até a porta do tribunal no seu culto fúnebre, e não só vou até a porta do tribunal, mas eu entrarei contigo para dentro da sepultura, para dentro do tribunal. Eu estarei ali com você, e quando os demônios vierem, e quando os anjos caídos aparecerem, dizendo que a sua alma é deles, e que eles vieram te buscar para o Hades, quando teu corpo estiver na sepultura, eu me colocarei ao lado da sua alma e direi: o corpo vai ao julgamento, ao tribunal. O corpo vai se desintegrar, os vermes, o gusmão que come o corpo vai dilacerar esse corpo. Mas eu sou o bom amigo do homem que me aceitou e que me amou. Eu sou o bom amigo deste homem, e eu pegarei este homem agora, que o espírito voltará para Deus. Eu não abandonarei esta alma, não abandonarei agora este corpo, não abandonarei essa vida que se desmembrou, que separou do corpo humano, até que ela realmente esteja diante de Deus. Quando vierem as acusações, quando vierem então as testemunhas de acusações, a Bíblia disse que Satanás, dia e noite, sobe ante o trono de Deus para levar acusação contra os escolhidos. Mas a Bíblia disse: ninguém os condenará, porque o bom amigo é quem os justifica. Aquele bom amigo, ele se coloca do seu lado, e ele não se satisfaz de pagar a sua passagem apenas. Jesus pagou a passagem. Sim, ouro e nem prata poderia pagar a passagem, mas Jesus pagou a passagem. Ele foi lá no Monte do Calvário, entregou a sua vida, deixou seu sangue jorrar. E quando ele pagou a sua passagem para ir ao tribunal, ele disse: está consumado. A passagem está paga. Feito está, como o Pai pediu. A passagem está paga, está consumado. Mas Jesus não se satisfez de apenas pagar a sua passagem. Todos quanto me ouvem agora estão com a passagem paga para ir rumo ao tribunal, para ir rumo à eternidade. Mas Jesus não se satisfaz em ser apenas este primeiro amigo que paga a sua passagem. Ele não só pagou a sua passagem, como no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 1, ele desceu na forma de Espírito Santo. Ele disse: eu irei estar com você todos os dias. Mateus 28, 20, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pagou a nossa passagem lá na cruz do Calvário, a paixão de Cristo. O amor incontrolável de Jesus pagou a nossa passagem. Mas ele não só foi o primeiro amigo, como ele foi o segundo amigo. Ele desceu na forma de Consolador, na forma de Espírito Santo. E quando ele desceu, ele disse: eu caminharei contigo até as portas do tribunal. Mas ele não se conteve em ir apenas à sepultura, apenas à porta do julgamento. Ele não se conteve em cuidar de nós apenas nessa vida, mas ele também se transformou no terceiro amigo que disse: quando tudo aqui se findar, passagem paga, sepultura aberta, porta do tribunal aberta, eu agora sou o seu terceiro amigo. Por isso Jesus disse em Apocalipse 1, verso 17, eu sou o primeiro e o último. De 1 a 3 ele disse: eu sou o primeiro, sou o segundo e sou o terceiro. Pai, Filho e Espírito Santo, ele disse: eu sou o primeiro
e também sou o último. Sou o que pagou a sua passagem. Sou aquele que fui até a porta do tribunal, te acompanhei em toda o seu sofrimento. Mas eu sou o último. Sou aquele que desço com você à sepultura. Sou aquele que te dou vida após a morte. Sou aquele que, quando Apocalipse capítulo 20, verso 11 tiver de se cumprir, e vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Viu como todos tinham medo? O primeiro amigo tinha medo de ir diante do Meretríssimo. O segundo amigo tinha medo. Precisava-se do terceiro amigo. Todos tinham medo. Terra e céus fugiam daquele trono branco. Mas a Bíblia diz: se viu um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu terra e céu, fugiu dinheiro, fugiu família. Por isso não se venda nem por dinheiro e nem por família. Talvez a sua família não quer que você venha ser batizado nas águas e aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. Talvez há uma tradição religiosa que acompanha a sua família, mas a sua família só vai com você até a sepultura. Eles terão medo de entrar no julgamento com você. E a Bíblia diz que céu e terra fugia diante daquele que estava no trono. Porém, meus amigos, a Bíblia diz: se viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, há um julgamento. Abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e começou o julgamento. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Você vê que há um juízo final, há um trono branco, há um acerto de contas. E o homem está culpado, o homem é condenado, o homem tem pecado, o homem tem deixado de adorar a Deus, o homem tem ingressado em uma vida pecaminosa, de amor ao dinheiro, de amor às orgias, aos prazeres da carne, de amor à fama, à popularidade. O homem tem se prostrado diante do egoísmo. Vive somente para si, trabalha para si, pensa somente em si. O homem é culpado diante deste tribunal. Por isso você tem medo de morrer, você tem medo de ir a um cemitério, você tem medo de Deus tirar o seu fôlego de vida ainda hoje, porque você tem trauma, você sabe que é culpado, você sabe que cometeu delitos. Mas eu quero te apresentar aquele amigo único, aquele amigo que vai com você, paga a sua passagem pelo sangue derramado no Calvário. E Pedro disse: não foi com ouro e nem com prata que vos comprou Jesus, mas com precioso sangue lá na cruz. Te apresento o amigo que paga a sua passagem para ir seguro à eternidade. Mas ele se faz o segundo amigo. Ele vai com você através da família, até aquele momento difícil, até o sepultamento. Mas quando chega ali, toda a família corre, mas Jesus não corre. Ali Jesus entra com você. E quando ele entra com você, ele está disposto a estar sempre te reclamando. Ele está sempre disposto a estar confessando a você diante do Pai. E então o diabo disse: ele é meu, ele tanto pecou. E o acusador chega e disse: eu tenho direitos legais diante desta alma que se desprendeu deste corpo. Esta alma, ela é minha. Ele pecou, ele bebeu, ele fumou, ele adulterou. Mas aquela testemunha, aquele amigo fiel, ele se coloca ali e diz ao Meretríssimo: realmente é verdade, ele pecou. Realmente é verdade, ele adulterou. Realmente é verdade, ele é réu confesso, porque lá na terra, antes que ele morresse, ele se arrependeu dos seus pecados. Atos 2:38. Arrependei-vos, pois, cada um de vós, de vossos pecados. Arrependei-vos, sejais réus confessos,
E cada um de vós sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis a eternidade. A Bíblia disse, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom, não os dons, mas o dom do Espírito Santo é a vida eterna. Quando este homem é réu, confesso, quando este homem desce às águas batismais e faz uma amizade, um pacto com Deus, invocando o nome de Jesus Cristo, ele está sendo redimido do seu pecado. E quando ele chega diante do tribunal, que o diabo diz, eu tenho direitos legais sobre essa vida, então o seu amigo, ele se posiciona e ele diz, Pai, na terra ele me confessou, na terra ele se posicionou por mim, ele é réu, confesso, agora eu me posiciono por ele, eu agora intercedo por ele. Pai, ele não se envergonhou de mim diante dos homens, e agora eu também não envergonharei dele diante das regiões celestiais. Não me envergonharei dos pecados dele. Pai, eu fui o primeiro amigo, paguei a passagem dele, morri no lugar dele, sofri no lugar dele. Era para ele ser humilhado, mas eu fui humilhado no lugar dele. Pai, eu me posicionei no lugar dele, ele se posicionou no meu lugar, e agora, Pai, recebe-o. Ele não se envergonhou de mim, e diz a Bíblia, eu também não envergonharei dele diante do meu Pai. Oh, meu precioso ouvinte, a moral da história, você precisa de um amigo para atravessar desta vida para outra. Você precisa de um amigo para cruzar além da eternidade. Você precisa de um amigo que pague a sua passagem, mas que vá com você nessa viagem e que entre com você para outra terra, aonde somente Deus pode julgar bem e definir bem as coisas. Garanta, através do programa Luz da Palavra e através dessa mensagem de fé que traz até a sua casa o sangue de Jesus Cristo, que leva até o seu coração uma palavra de arrependimento, garanta nesta tarde que a sua passagem foi compra e paga, e que o seu amigo está nessa viagem com você. E quando ele te chamar para ir para outra terra, você diz, eu tenho um amigo, e eu posso descer até a sepultura, eu posso ir com segurança, falando as coisas que disse o grande salmista, que disse o rei Davi, porque ele tinha a sua passagem compra e paga. Por isso ele pôde dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, ainda que eu vá a julgamento, ainda que eu desça à sepultura, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, meu bom amigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas para mim, na presença dos meus inimigos, uma grande mesa. Diante daquele júri, aquele tribunal, preparas uma grande mesa. E ao invés de eu ser julgado, eu estarei do lado daquele juiz, juntamente com ele, e não mais terei traumas dele. Unge-as a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. E certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos os dias. Meu amigo, ele pagou a sua passagem, e agora, através desse programa, está oferecendo para viajar com você. E quando chegar o final dessa viagem, Deus te pôs na terra, você nasceu, cresceu, se envelheceu. Você está em uma viagem, e quando chegar no final dessa viagem, que Deus te chamar, e o teu corpo precisar de ser sepultado, meu amigo, saiba que Ele quer entrar em uma outra viagem, não terreal, mas pela eternidade junto com você. E então você terá a visão de Davi, a revelação de Davi. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum,
porque a tua vara e o teu cajado me consola, e eu estou seguro, tu estás comigo, o bom amigo. O amigo verdadeiro é Cristo Salvador, que amou ao mundo inteiro, ao mundo pecador, e com seu sangue santo, em morte tão cruel, tornou-se bem seguro o meu lugar no céu. O amigo mais fiel é Cristo Salvador, que ao mundo infiel deu todo seu amor, tornou-se Emanuel, conosco habitou, e o meu lugar no céu, lá no além do véu, já preparou. Se queres este amigo, vem agora aceitar. Um amigo verdadeiro morreu pra nos salvar, lavou com seu sangue todos os pecados